Olá, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para nós é uma alegria imensa poder louvar a Deus e junto com vocês, ainda de forma online, mas só esse motivo de estarmos juntos pela fé, pela unidade do corpo de Cristo, podendo adorar a Deus, é muito bom, é alegria constante. É bom ainda e agradeço porque você está abrindo as portas da sua casa, nos permitindo entrar aí no meio do seu lar e juntos adorarmos a Deus. O Salmo 9, versículos 1 e 2 diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Por isso que é a alegria que contagia, que vem dos céus para nós, e essa alegria tem que estar em nós e contagiar aos outros também, porque nós somos salvos, porque Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, porque nós podemos contar todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito conosco, tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos ajudado e tem nos dado ânimo para continuar caminhando mesmo em meio a toda essa dificuldade que estamos enfrentando. Vocês são muito bem-vindos e juntos hoje iremos adorar a Deus. E agora nós teremos uma oração de adoração que será feita pela nossa querida Belinha, a Isabela. Vamos juntos com ela orar ao nosso Deus. Papai do céu, eu quero que receba o nosso louvor, que proteja minhas famílias de todo mal. Nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. A Juliana agora estará fazendo a leitura bíblica do Salmo de número 124. Salmos 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles os teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. E agora, junto com as nossas crianças, vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar através do cântico. Vamos junto então com as nossas crianças. Como eu te falo.
convido nesse momento a orar comigo. Vamos fazer uma oração de intercessão, colocando diante do nosso Deus tantas questões e principalmente esse momento que nós estamos enfrentando agora. Feche seus olhos, vamos orar intercedendo ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, ó Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor é um Pai, é um Deus que ouve o nosso clamor, é um Deus que cuida. Por isso, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, o nosso país, os nossos governantes, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Ó Deus, que haja transformação, ó Pai, que haja, Deus, conversão, Senhor, que haja arrependimento daqueles que estão sendo corruptos, ó Pai, daqueles que estão desviando dinheiro, ó Pai, daqueles que estão pensando na causa própria e não olhando para o povo. Ó Deus, que haja ali arrependimento, ó Deus, que a tua justiça seja feita, ó Pai, sobre o nosso país e que nossos governantes, ó Pai, possam ouvir a tua voz também, Senhor. Oramos, ó Pai, pelos nossos governantes, ó Pai, oramos pelo nosso povo, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um, ó Deus, quanta dificuldade as pessoas estão enfrentando, ó Pai, desemprego, ó Deus, a insegurança, a injustiça social. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Muitas vezes erramos, muitas vezes, ó Pai, deixamos de fazer a Tua vontade, ó Pai, por isso nos perdoe, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ó Pai. Ó Deus, eu também coloco os familiares, ó Pai, que perderam seus entes queridos por causa, principalmente, do Covid, ó Pai, nessa pandemia, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa consolar todos os que perderam, ó Pai, seus familiares, seus amigos, ó Deus, ajude-os, ó Pai, a se recuperarem, ó Deus, a que eles possam, ó Pai, serem confortados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que ninguém entre em desespero, mas que o Senhor possa ajudar a cada um, ó Deus, a superar esse momento de dor, esse momento de perda. Ó Deus, colocamos diante do Senhor também aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, os pedidos que foram feitos aqui no nosso culto também, ó Pai, que o Senhor possa ouvir a cada um, Senhor. Ó Deus, aqueles que se encontram nos hospitais, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Deus, doentes em casa, Senhor. Ó Deus, derrame a Tua cura, Senhor. Derrame, ó Pai, a Tua vontade também sobre cada um de nós, ó Deus. Ó Pai, venha restabelecer, ó Pai, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, ó Deus. Venha, Senhor, ó Pai, a ajudar a cada um, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a encontrar uma nova oportunidade de emprego. Não deixe faltar o pão, ó Pai. Não deixe, ó Deus, que nada falte, Senhor. Ó Pai, que ninguém entre em desespero, mas que em Ti as pessoas possam procurar, ó Deus, a ajuda, a esperança, Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos, ó Pai, aqueles que estão necessitando, Senhor. Ó Pai, abençoe a nossa igreja ali no Parque do Chaves, abençoe, Senhor, a cada família, abençoe, ó Deus, a cada um que está prestando culto a Ti nesse momento, que está conosco, ó Deus, adorando, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha visitar a cada um nesse momento. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando, ó Pai. As dificuldades, ó Deus, que em cada lar se encontra, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazer paz sobre as famílias, ó Deus, que o Senhor possa trazer união dentro dos lares, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, tirar as divisões de lado, ó Deus, e que as pessoas possam se unir, ó Deus. Ó Pai, que os casamentos sejam renovados, sejam restaurados, sejam revigorados, ó Pai. Derrame amor, derrame compreensão sobre cada casal, cada casamento, ó Pai. Ó Deus, que os filhos possam honrar a seus pais, que os pais possam respeitar a seus filhos, ó Deus. Nós colocamos todos diante do Senhor, ó Pai, a nossa igreja, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, nas nossas dificuldades, Senhor. Ó Pai, abençoe a cada um que está agora, ó Pai, assistindo, prestando este culto a Ti, Senhor. Ó Deus, colocamos, ó Pai,
todas essas vidas diante do Senhor. E aqueles, ó Pai, nesse momento que estão clamando, ó Deus, até mesmo com o coração. O Senhor está ouvindo a voz dessas pessoas, ó Pai. Por isso que agora, ó Deus, o Senhor possa ajudá-los. Que, ó Deus, o Senhor aumente cada vez mais a nossa fé em Ti. Oramos, ó Pai, agradecidos porque o Senhor nos ouve, ó Pai, e que também possamos entender, compreender a Tua voz, o Teu querer, a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, orando, ó Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E agora, nessa certeza que temos um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que nos anima, um Deus que nos ajuda, que nos restaura. O que cabe a nós é louvar, é engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso, nesse momento do culto, eu te convido, vamos juntos louvar ao nosso Deus através dos cânticos. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé, a cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Agora, a nossa querida irmã Nicinha está fazendo uma oração por iluminação. Em seguida, teremos a mensagem do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia com vida, com saúde, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Agora quero te pedir, Senhor, pela vida do pastor que trará a palavra, que o Senhor esteja abençoando, ungindo os seus lábios, Senhor, que tudo que ele falar, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, que possamos ouvir a tua palavra com atenção, Senhor, tirando da nossa mente tudo aquilo, Senhor, que nos impede desse momento de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Nos dê a tua bênção e perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Nice. Amém. Eu não sei se você, ou de repente alguém que você conheça, está enfrentando alguma ou até mesmo algumas dificuldades nessa pandemia. Já estamos chegando ao final de agosto e ainda estamos na pandemia, ainda estamos com restrições. Lembro-me do nosso último culto que realizamos publicamente lá na nossa igreja, foi ainda em março. Estávamos nos organizando para celebrar o aniversário da nossa igreja, que iria ocorrer no último domingo de março. Uma festa muito linda, estávamos preparando, teríamos recepção de novos membros, alguns irmãos muito queridos, fazendo sua pública profissão de fé em Jesus Cristo. Uma festa linda estava sendo organizada, porém tivemos que parar tudo por causa da pandemia. Imagino que talvez você também tenha planejado algo ou até mesmo pensado, colocado algumas coisas que você gostaria de ter feito e que foi paralisado nesse período, ou até mesmo tenha perdido algumas coisas ou infelizmente tenha perdido alguém. Nós temos visto esse número gigantesco de pessoas que perderam suas vidas por conta da Covid. Então, imagino como que estão essas pessoas, né? Até mesmo o motivo de orarmos pelos seus familiares que acabaram perdendo o ente querido. Então, muita coisa tem acontecido nesses últimos meses. E eu sei que
está difícil para a grande maioria das pessoas. Ainda estamos envoltos em muitas incertezas sobre o fim da pandemia, ainda que algumas pessoas retomaram suas atividades, até mesmo a sua rotina, não do jeito que era antes, mas acabaram retomando um pouco, mas ainda não está normal. Muitos dizem que viveremos um novo normal, mas como é que será tudo isso? E você? Como é que você está diante de tudo isso que já aconteceu, que está acontecendo, e o que você tem pensado naquilo que ainda está por acontecer? Você está na expectativa do retorno, fazendo seus projetos que foram paralisados, pensando até em novas alternativas, novas rotas e planos, ou você ficou paralisado também? Toda essa situação que nós estamos enfrentando te desanimou? Te deixou triste, chateado, de fato desanimado? Essas perguntas, essa sensação de incerteza tem dominado muitas pessoas, e isso é um grande fator para que muitos realmente fiquem desanimados. Eu tenho percebido muitas pessoas sem ânimo para continuar caminhando, até mesmo aquelas pessoas que eram tão ativas, tão envolvidas em tantas frentes de trabalho, que se ocupavam com tantas coisas, mas agora eu tenho percebido que algumas dessas pessoas estão ficando desanimadas também, sejam em suas palavras, sejam em suas ações, e até mesmo algumas têm deixado o brilho do olhar ficar ofuscado, quase que apagado. Eu tenho percebido algumas pessoas realmente, ficando um pouco paralisada, já sem muita motivação, estão trocando todo aquele ânimo que elas tinham pelo desânimo, ou deixando que isso venha acontecer em suas vidas. Só que isso é muito perigoso e pode até mesmo ser um caminho que, se for traçado, se for seguido, é ainda mais difícil de se voltar. Se você está se sentindo assim, desanimado, entristecido, chateado com várias situações, com tudo que vem acontecendo, de repente os seus planos, os seus projetos acabaram e você não sabe mais o que fazer, está vivendo quase que sem perspectiva, seja para você, seja para a sua vida, ou até mesmo você conheça alguém que está atravessando essa situação. Eu te convido a olhar comigo para a vida de um homem que viveu e passou por algo que também o desanimou. E o desanimou a tal ponto que ele preferiria morrer do que continuar vivendo. Tanto desânimo que se chegou sobre a vida dele. Alguns dizem que era até sinais de uma depressão. Mas nós iremos ver nessa história, nesse relato bíblico, que ele foi encontrado por Deus e Deus lhe deu ânimo para que ele pudesse se levantar, para que ele pudesse caminhar. Deus lhe deu ânimo no meio do seu desânimo. Por isso nós vamos agora para a leitura bíblica e eu te convido, você pode acompanhar a leitura aqui comigo ou até mesmo fazer a leitura aí na sua casa. 1 Reis 19, de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Palavras do Senhor. Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Ele atuou em um período onde o povo estava se desviando de Deus e começando a adorar a Baal, que era conhecido como Deus cananeu da tempestade. Elias profetiza um grande período de seca. Depois, ele desafia 450 profetas de Baal para que provassem quem era o verdadeiro Deus. Se era o Senhor, Deus de Israel, ou Baal, o Deus cananeu. O desafio era que o verdadeiro Deus deveria enviar fogo para queimar o altar com uma oferta feita com novilho. Elias queria exatamente mostrar ao povo de Israel a quem eles deveriam seguir, quem era o verdadeiro Deus. Eles iriam ver com os próprios olhos o poder do Deus Todo-Poderoso, o mesmo que já havia feito diversas maravilhas, entre eles o Deus que havia os tirado da escravidão do Egito, o Deus fiel que cumpre com as suas promessas, que é fiel na sua aliança, mas que infelizmente o povo havia se esquecido dele. O povo que havia abandonado a sua aliança com Deus. O povo que havia dado as costas para esse Deus que é fiel e acabaram se esquecendo de Deus. E neste desafio, Baal se mostrou impotente,
tão incapaz de produzir fogo quanto de enviar a chuva necessária. E seus profetas tentaram de tudo, mas sem sucesso algum. Elias fez exatamente tudo que Deus havia ordenado a ele, e em seguida ele orou a Deus. E assim desceu fogo do céu, queimando tudo o que havia naquele altar. O Deus de Israel é o Senhor, Ele é vivo. E então o povo, ao ver aquele grande feito, começou a gritar: o Senhor é Deus. Eles puderam ver com seus próprios olhos que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Nisso, Elias vence então os 450 profetas, que em seguida são mortos. E ele ora para que chova e manda avisar ao rei Acabe que uma grande chuva viria e a seca que estava sobre aquela terra iria terminar. Esses atos de Elias despertaram uma grande fúria em Jezabel. Ela era princesa de Tiro e Sidom e se casou com o rei Acabe, rei de Israel. E agora Jezabel introduziu a adoração ao seu deus Baal lá em Israel, colocando para que o povo adorasse a Baal, colocando para que as pessoas se esquecessem de Deus, dessem as costas para Deus e começassem a adorar a Baal. E assim o povo acabou de fato se esquecendo de Deus e se voltando agora, ou indo agora, adorar a Baal. Jezabel, que era fanática por sua religião, e durante 3 anos ela fez de tudo em seu poder para eliminar a adoração a Deus, o Senhor, lá em Israel. Mesmo com tudo o que Elias havia feito, o grande período de seca e a vitória sobre os profetas de Baal, não houve em Israel uma reforma religiosa profunda e nem duradoura. As pessoas viram com seus próprios olhos o poder de Deus, gritaram que Deus era o Senhor, mas ainda assim não se voltaram para Deus, não se voltaram de uma forma verdadeira e completa para o Deus verdadeiro. E ainda os defensores de Baal continuaram governando Israel. Dessa forma, o entusiasmo de Elias começa a diminuir, começa a acabar. Todo esse desgaste físico e espiritual deixou Elias à beira, que alguns acabam dizendo, de uma depressão, à beira do medo, da decepção, do desânimo. E além de tudo, agora Jezabel queria matar Elias. É interessante nós notarmos no capítulo anterior, que nós lemos o capítulo 19, no capítulo 18, que conta exatamente essa história que eu contei aqui para vocês sobre Elias vencendo os 450 profetas. No capítulo 18, Elias é um gigante, derrota aqueles 450 homens na frente de todos, ora para que a chuva então chegasse e acabasse com a seca. E agora, no capítulo 19 ao qual nós lemos, Elias é um fugitivo. O desânimo bateu na porta de Elias, o estresse, a tristeza, alguns, como tentam até mesmo dizer, quase que uma depressão veio sobre Elias. Toda aquela coragem se transformou em medo. Ele queria, como nós podemos observar na leitura, que Deus acabasse com a sua vida, pois ele se achava um fracassado, como está lá no verso 4. Basta, ele dizendo para Deus, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Elias estava se sentindo como um fracassado. Tudo aquilo que ele havia feito, ele não tinha conseguido levar então essa mensagem, ele se sentia como um fracassado, porque o povo continuava em desobediência, porque o povo continuava adorando a Baal. Então ele se sentia realmente um fracassado, alguém que não tinha conseguido cumprir com a vontade de Deus. Porém, Deus escutou o desabafo de Elias e amorosamente lhe mostrou o quanto que ele estava errado.
Nesse sentido, Deus se encontrou com o profeta e lhe fez perceber que ele não era um inútil, que seu ministério não tinha sido um fracasso e muito menos que ele estava sozinho na terra. Deus, ele não ficou irado com Elias. Pelo contrário, Deus agiu de uma forma tão carinhosa com ele, com paciência, com amor. Deus o alimentou, Deus o deixou dormir, depois falou com uma voz calma e suave e ainda o animou, porque ele ainda tinha muito trabalho a fazer, ele tinha um trabalho ainda muito importante para realizar. Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho. O último versículo que lemos, ainda haviam 7.000 pessoas em Israel que não se curvaram diante de Baal. E isso trouxe ânimo para o profeta Elias, pois ele achava que ele já era o único de Deus que restava. Se você percebeu, pode ler depois novamente o capítulo 19, por 2 vezes ele fala com Deus: Senhor, eu errei. Senhor, o teu povo derrubou os teus altares, mataram os profetas. Por 2 vezes ele acaba confessando ali para Deus, ele acaba se colocando diante de Deus. Podemos perceber o quão amargurado Elias estava, o quanto desanimado Elias estava. Só que Deus, ele trata o seu povo, o seu filho, de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa. E Deus ali, ele restabelece o ânimo de Elias. Mostrou que Deus mostrou ali para Elias que é ele quem tem o controle sobre todas as coisas. Ele apresentou um plano para Elias, conforme nós vimos nos últimos versículos, a quem ele deveria ungir como rei e quem seria então seu substituto. Eliseu seria o substituto de Elias, o profeta que daria continuidade ao trabalho de Elias. Deus jamais abandonaria a Elias. Isso é cuidado. E depois de todo esse cuidado de Deus, Elias se animou, se levantou e cumpriu com aquilo que Deus havia o mandado fazer. Podemos entender o que o profeta Elias havia passado e todo o desânimo que tomou conta dele. Foi um momento muito difícil na vida de Elias, um momento de angústia, solidão, de desânimo. Seu desejo era de morrer. Ele estava fugindo com medo de Jezabel. Exatamente ali, ele foi encontrado pelo Senhor Deus, que olhando para ele, o animou no meio do seu desânimo. Buscar o ânimo no desânimo não trata de uma referência apenas ao que aconteceu ao profeta Elias, mas de algo que se dá a todo instante e até com certa frequência, ainda mais nesse período que nós estamos enfrentando nessa pandemia. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não se trata de uma pessoa ser forte ou não, de que desânimo só acontece com pessoas fracas, ou melhor, com pessoas enfraquecidas por algum motivo. Não. O desânimo pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com aquela que todos achavam que era muito forte, quase que inabalável, como nós podemos ver o Elias do capítulo 18, alguém que destemido, que se colocou ali diante de 450 homens e para provar que ele era servo do Senhor, aquele gigante, de um momento ao outro se tornou desanimado. Isso é sinal que qualquer um pode, por alguma questão, por algum motivo, se tornar desanimado. Mas não é porque isso pode acontecer com qualquer pessoa que nós iremos ficar assim. Deus, ele quer nos levantar. Da mesma forma como ele cuidou de Elias. Da mesma forma quando ele olhou para Elias ali desanimado, solitário, com medo. Deus levanta Elias. Por isso é o que nós devemos fazer. Deixar Deus falar conosco quando o desânimo vier. Porque é Deus quem irá nos trazer o ânimo. Talvez você esteja desanimado com essa situação que nós estamos enfrentando. Talvez você tenha tido algumas perdas. Talvez você olhe e não acha que há mais saída.
talvez o desespero, assim como bateu em Elias, possa também estar batendo em você. Mas saiba que isso pode realmente acontecer. Não se sinta enfraquecido por causa disso, mas o que você precisa fazer, se você está desanimado, se você está entristecido, se você está enfrentando alguma dificuldade, olhe para o exemplo de Elias. Ele chegou diante de Deus e confessou a Deus a sua situação, colocou diante de Deus os seus pensamentos. Por isso, eu te convido também a colocar diante do Senhor as suas angústias, aquilo que está te trazendo sofrimento e desânimo. E assim como Elias fez, ele se derramou diante de Deus e foi restaurado, foi cuidado, foi renovado, o seu ânimo foi restabelecido por Deus. Eu te convido a fazer a mesma coisa. Somente Deus e você sabe como é que está o seu coração, como é que está a sua mente. Por isso, se derrame, se coloque diante do Senhor, confesse, fale para Deus como é que está a sua situação. Elias se colocou diante do Senhor falando: olha Deus, eu estou desta forma. Faça isso também, não carregue mais o desânimo, a angústia, a tristeza. Coloque isso diante do Senhor e tenha essa certeza: Deus não nos abandona nunca. Veja como é que Deus tratou Elias com tanto amor e compreensão. O Salmo 103, versículos 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a mim e Deus conhece a você, foi Ele que te fez, Ele sabe a sua estrutura. E assim como um pai se compadece do seu filho, Deus também se compadece de você. Por isso Ele quer ouvir você falar com Ele. Por isso Ele quer que você fale como é que você está, que você se derrame diante dEle. Deus é aquele que você pode confiar, porque Ele sabe exatamente como eu sou, como você é. Foi Ele que te criou. Por isso Ele sabe como cuidar de nós. Ele sabe como é que Ele vai cuidar de você. Deus, Ele está pronto para nos ouvir, nos acalmar, renovar as nossas forças, a nossa fé, nos mostrando mais uma vez como prosseguir, apesar dos acontecimentos, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que levaram você a se desanimar. Deus, Ele está querendo te ajudar. Esse é o Deus se fazendo presente em nossas crises, falando de forma suave e serena e dizendo: vai por aqui, meu filho querido, minha filha querida. Esse é o caminho que você deve seguir. É dessa forma que você deverá conduzir. Olha, o meu plano para você é esse. Haja dessa forma. Deus, Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos tratar. Ele quer nos animar. Quando o desânimo vier, faça essa pergunta para você mesmo. Qual é o motivo do meu desânimo? Aonde tudo isso começou? O que tem me levado a ficar desanimado? Qual é a motivação do meu desânimo? Qual é a circunstância? Começa então você a se ouvir e ao mesmo tempo a colocar isso diante de Deus. Começa a se abrir, a se derramar diante da presença do Senhor, falando: Senhor, por causa disso, disso e disso, eu estou desanimado hoje. Senhor, porque aconteceu essa e essa situação na minha vida, eu estou desanimado. Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra. Comece então a se colocar diante de Deus. Faça até mesmo como o salmista falou: porque estás abatida, minha alma. Porque estás abatido, porque há uma angústia dentro de mim. Eu quero ler o Salmo de número 42. Muitas pessoas conhecem esse salmo e eu quero ler aqui. Exatamente, ele traz uma mensagem tão apropriada. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira
a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. O abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amo este salmo e exatamente esse último versículo, nos meus momentos de angústia também, de dificuldade. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo, seja no trabalho, na casa, na família, na igreja e até mesmo na nossa fé. Entretanto, é em Deus que podemos encontrar o ânimo que vence o desânimo. Se coloque diante de Deus e espere nele, pois Ele é o teu auxílio, Ele é o seu Deus. Deus é aquele que vai te trazer ânimo no meio do seu desânimo. Feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus e Pai, ó Deus, ouvimos a Tua palavra, ó Pai, nós podemos ver como o Senhor cuidou da vida de Elias. Ó Pai, também muitos irmãos estão enfrentando sérias dificuldades nesse momento. Ó Pai, quantos e quantos estão desanimados, estão angustiados, estão tristes e até mesmo com medo. Ó Deus, juntamente com esses irmãos, clamamos a Ti, para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Senhor venha restabelecer o nosso ânimo, para que o Senhor venha nos levantar da nossa condição, que alguns de repente estão paralisados, sem saber o que fazer. Ó Deus, que o Senhor pegue na mão de cada um deles e os levante. Ó Deus, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga força. Ó Deus, que o Senhor ajude, aumente a fé de cada um destes, Senhor. Ó Pai, não deixe que nenhum se perca, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Traga ânimo, traga coragem, fortaleça, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos que estão se sentindo desanimados, que estão entristecidos, ó Pai. Ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, ó Pai. Venha sobre cada um deles, ó Pai, e anima, restaura, revigora, ó Pai, que a Tua voz venha soar de forma suave no ouvido de cada um destes, trazendo um novo momento, trazendo paz, trazendo a Deus esperança, ó Pai, para que esses irmãos possam se levantar, ouvindo a Tua voz e caminhar confiantes, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, eu coloco cada uma dessas vidas diante do Senhor.
ó Pai, pedindo as tuas bênçãos, pedindo o teu cuidado sobre cada um destes, ó Pai. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele traga ânimo sobre o seu desânimo. Todos aqueles que estiverem desanimados, que Deus restaure a sua vida, o seu ânimo e te encha de esperança e muita fé. Amém? E agora teremos uma participação muito especial. O seu Abel com as suas filhas estarão louvando ao nosso Deus, estarão cantando o hino Deus tem um plano, e tenha essa certeza. Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas e Ele tem um plano para cada um de nós. Por isso, vamos agora louvar ao nosso Deus juntos com essa querida família. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora tenha lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Agora nós teremos a leitura do envio que será feita pela Mariana. Ela estará lendo Isaías 40, do 28 até o 31. Em seguida, a Vilaíde estará fazendo a oração final. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças. Enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Vamos orar. Bendito Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por mais um culto, pelas bênçãos derramadas, pelos cânticos, pela mensagem. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Prepara-nos, Senhor, para mais uma semana, que seja uma semana abençoada por Ti, guardado e amparado por Ti. Abençoa cada família, Senhor, que assistiu esse culto, que podemos estar sempre em comunhão,
Perdoa, Senhor, os nossos pecados, guarde e nos proteja, esteja conosco para que podemos retornar no próximo domingo. A Ti entregamos o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora nós iremos fazer juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus tem o poder e a glória. Amém. Recebeis agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, graças ao nosso bom Deus. Ele ainda nos permite nos ajuntarmos, ainda aqui de forma virtual, mas temos que louvar a esse Deus, temos que agradecer, porque Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos ajuda mesmo quando as situações, as circunstâncias querem nos derrubar, querem nos fazer cair, querem nos desanimar. Temos que adorar esse Deus porque é um Deus que nos levanta, porque é um Deus que pega na nossa mão e nos ergue e nos ajuda a caminhar. Por isso, se de repente você estiver ainda desanimado, creia em Deus, Ele te dará esse ânimo. Se você de repente conhece alguém que está desanimado, que está chateado, mande este culto para essa pessoa, compartilhe da palavra de Deus, fale para ele, para ela, que é um Deus que nos traz ânimo, que é um Deus que nos ajuda, que é um Deus que não se esquece de nós nunca, que nos ama e nos quer bem. Por isso, que você possa compartilhar esse culto com outras pessoas também, ajudando essas pessoas a encontrarem o caminho de Jesus Cristo, o caminho que nos leva até Deus. Por isso, eu quero mais uma vez te agradecer ainda que você nos permitiu estar juntos, adorando a Deus. Eu quero te convidar mais uma vez a estar conosco em nossos cultos, adorando ao nosso Deus. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho. Todas as vezes que o nosso culto for ao ar aqui no YouTube, você será notificado e assim juntos poderemos louvar ao nosso Deus. Aproveite durante essa semana, entre em outros vídeos, preste culto ao nosso Deus também durante a semana. E assim você será edificado, será abençoado, estará em comunhão com o nosso Deus. Mais uma vez agradeço por você estar conosco adorando ao nosso Deus. É um prazer imenso para nós tê-lo aqui conosco. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, que o nosso Deus abençoe a sua casa, que Ele te dê uma semana abençoada, uma semana que se inicia em adoração ao nosso Deus. E que Deus te anime todos os dias, que você acorde animado pelo nosso Deus, querendo buscá-lo, querendo adorá-lo, cheio de energia, cheio de vigor, para prestar culto ao nosso Deus, para procurar, para adorar ao nosso Deus, para fazer as suas atividades também, para cuidar da sua casa, para amar aos seus dentro da sua casa, cuidar dos seus amigos e sempre, em primeiro lugar, adorar ao nosso Deus. Que você tenha então uma semana abençoada, cheia de muito ânimo e sempre na presença do nosso Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida. E, mais uma vez, até mais.